Eu tô falando com vocês direto e ao vivo aqui de Jerusalém. Agora são exatamente as 11 horas da noite, horário local. E como vocês sabem, Israel e o Irã estão no momento em guerra. E eu quero trazer as atualizações para vocês e tentar explicar o que realmente está acontecendo aqui, do ponto de vista de quem está aqui nesse momento. Então, como eu falei, eu estou em Jerusalém, eu não estou na minha casa, para quem está acostumado com as lives e vê de onde eu normalmente transmito, aqui não é a minha casa. A minha casa não tem um bunker 100% apropriado, ainda mais contando que eu estou com duas crianças e o meu marido está no exército, então eu precisei buscar um lugar mais seguro para os meus filhos e por isso eu tô nesse local aqui. O abrigo tá a poucos metros de onde eu tô, onde meus filhos estão dormindo, então meus filhos estão dormindo no abrigo antibombas. E caso também é importante dizer isso para vocês, caso toque a sirene, eu vou largar a live, vou largar tudo que eu tô fazendo e ir correndo pro abrigo. Então, se a live foi interrompida abruptamente, vocês sabem o que está acontecendo. Eu queria só saber de vocês se vocês estão vendo e ouvindo bem, já que não é a minha maneira normal de transmitir aqui, então me digam se vocês estão vendo e ouvindo bem. E aí realmente eu vou começar a contar dessa guerra de Davi e Golias que a gente está vivendo nesses dias e em todas as atualizações. Então, sim, eu tô vendo que vocês estão, sim, estão vendo e ouvindo bem. Então, nós estamos numa situação de Davi e Golias há muitas décadas. A gente está falando de 46 anos. O Irã, em 1979, teve uma revolução e uma organização islamista radical terrorista tomou o poder do Irã em 1979 e desde então o que eles buscam é destruir, causar o terror. E a gente não, às vezes a gente não fala tanto do poder do Irã, mas a gente não pode simplesmente ignorar a força que eles têm. O Irã é 75 vezes maior que Israel em tamanho de território. Quer dizer, Israel é um país extremamente pequeno e o Irã é um país gigantesco. Literalmente 75 vezes maior que Israel. E além disso, eles têm 9 vezes mais população que Israel. Se a gente está falando que a população de Israel está por volta dos 10 milhões de habitantes, contando toda a sua população, judeus, cristãos, muçulmanos, todo mundo em Israel são por volta dos 10 milhões de habitantes. A gente está falando que Irã são 9 vezes mais, 90 milhões de habitantes. Então, realmente é uma luta de Davi e Golias. E por isso é importante destacar, e não só isso, não é que só eles são grandes, eles têm uma grande população, eles têm um dos maiores depósitos de petróleo do mundo, e eles vendem esse petróleo principalmente para a China, e eles usam esse dinheiro do petróleo não para melhorar a vida da sua população, obviamente, como nenhum grupo terrorista, também a Guarda Revolucionária, que é quem na realidade manda no Irã, eles não investem no bem da sua população e sim, eles investem no terrorismo. E pessoal, o que eu vou falar para vocês hoje, muitas das coisas não são a minha opinião. Eu faço questão de trazer fontes não israelenses, não judaicas, trazer fontes externas para vocês, de órgãos internacionais, para vocês verem que isso não é uma questão de opinião, isso é uma questão de fatos. É fato que o Irã é muito maior que nós, tanto em território como em população, e também é um fato que o governo do Irã é terrorista. A Guarda Revolucionária Iraniana é considerada um grupo terrorista por Israel, mas não só por Israel, pelos Estados Unidos, pelo Canadá, por outros países ocidentais e também pelo próprio Oriente Médio. A Arábia Saudita considera a Guarda Revolucionária do Irã uma organização terrorista. Bahrein, que é outro país aqui do Golfo, também consideram eles uma organização terrorista. Então, quando a gente fala que é uma luta do bem contra o mal, uma luta de Israel contra os terroristas, não é opinião só de Israel, é opinião internacional das pessoas que são de bem e que entendem sobre o que está acontecendo, consideram o Irã, a Guarda Revolucionária do Irã, como uma organização terrorista. Por isso, apesar de pela primeira vez
Em muitos anos, a gente está fazendo uma guerra de país contra país, mas não é uma guerra de iguais. E Israel e o Irã, ou melhor dizendo, não a população do Irã, pessoal, mas Israel e esse governo terrorista iraniano são diferentes em muitos pontos e a gente vai falar sobre isso também no dia de hoje. Mas o que eu queria começar falando para vocês é sobre o nome desta guerra. Para quem não sabe, cada vez que há uma guerra ou uma grande operação militar, normalmente se dá um nome para essa operação. Então, a guerra que iniciou agora na madrugada de quinta para sexta-feira, horário de Israel, 3 da manhã, essa guerra se chama Am Kelavi. Am Kelavi se pode traduzir como um leão que se levanta, Rising Lion. Então, se vocês viram nos meios de comunicação esse é o nome oficial da guerra, Am Kelavi, o povo leão se levantando. É um nome que soa um pouco estranho, mas tem um motivo bíblico pelo nome da guerra que nós estamos atualmente vivendo. A gente vai voltar agora bem ao passado. A gente vai falar agora do livro de Números, da época que o povo de Israel estava saindo da escravidão do Egito e o povo então entra na Terra Prometida e começa as suas conquistas e começa a realmente ganhar muita força. Então, esse é o contexto histórico, a saída do Egito e aqui tudo o que acontece nesses 40 anos do deserto e depois disso. O que acontece é que um rei que se chama Balaque, e se eu pronuncio errado em português eu peço desculpas para vocês, mas o rei Balaque de Moabe, ele ouve do poder, da força do povo de Israel e ele fica com muito medo. Apesar de Israel não ter feito absolutamente nada contra ele, ele começa a ter medo da força do povo de Israel, da conexão do povo de Israel com Deus, e por isso ele decide amaldiçoar o povo de Israel. Através de que maneira? Através dos profetas. Ele então escolhe um profeta chamado Baalão, e ele vai e diz, ó, Baalão, tu vai amaldiçoar Israel, e assim a gente vai conseguir vencer a Israel. Baalão, então ele é impedido por Deus de amaldiçoar Israel, e o rei insiste, leva ele até realmente em frente o povo de Israel e praticamente obriga ele a amaldiçoar Israel. E quando Baalão, esse profeta, abre a boca, as palavras não são dele, as palavras são do anjo de Deus, e em vez de amaldiçoar Israel, ele vai abençoar Israel. E as palavras em hebraico, eu tenho elas aqui do meu lado, En am kelavi yakum vekarye titnaseh. Isso, traduzido para o português, é: eis que o povo se levantará como leoa e se erguerá como leão. Isso está em Números 23, 24. E esse é exatamente o nome da guerra, Am Kalavi. Quer dizer, o povo como um leão se erguerá. Então, isso justamente nos conecta já ao que o profeta falou nos tempos bíblicos, e que em vez de amaldiçoar o povo de Israel é abençoado por ele. E a gente pode voltar até antes, quando a gente fala de Gênesis 12, uma das primeiras passagens bíblicas, Gênesis 12, está escrito: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E eu realmente acredito nisso, porque a gente vê os povos que tentam amaldiçoar Israel, o que realmente a gente vê o sofrimento que esses líderes causam ao povo deles. Quer dizer, o Irã investe bilhões de dólares por ano para financiar grupos terroristas, nem iranianos são. Quer dizer, eles financiam os Houthis no Iêmen, eles financiam o Hezbollah dentro do Líbano, eles financiam o Hamas na faixa de Gaza. Obviamente, eles também têm a própria Força Quds, que é um braço armado terrorista da Força Revolucionária. Quantos bilhões de dólares eles investem nisso por ano? Pensa em quantos hospitais, escolas, quanto bem se podia fazer para o povo iraniano ou também ajudar os outros, porque em vez de investir em terrorismo na faixa de Gaza, não se investe para ajudar a população de Gaza.
Porque em vez de ajudar a população do Iêmen, 500 mil de pessoas morreram no Iêmen, na guerra civil do Iêmen causada pelo Irã. Não tem absolutamente nada a ver com Israel essa guerra civil dentro do Iêmen, nada a ver com Israel, e a população do Iêmen sofre. As crianças no Iêmen morrem de fome. E o Irã, em vez de ajudar a população do Iêmen que tanto precisa, os únicos que recebem dinheiro no Iêmen vindo do Irã são os terroristas. Para lançar contra Israel mísseis, para aterrorizar Israel, para aterrorizar as famílias que moram aqui. E por isso, tudo que a gente viu nesse mais de 1 ano e meio de guerra, isso é uma consequência direta ao que o Irã fez. Desde 1979, o Irã diz que o Ocidente é como Satã. O grande Satã é os Estados Unidos, o pequeno Satã é Israel. E eles querem fazer uma revolução islâmica xiita no mundo. E eles veem Israel como empecilho para essa islamização, Desculpa, pessoal, é tarde aqui em Israel, eu tô estressada com tudo, mas eles querem fazer essa islamização do mundo, do Oriente e do Ocidente. Eles veem Israel como um empecilho claro a isso. E por isso eles buscam a destruição de Israel através desses braços. A gente diz que o Irã é como um polvo que tem os braços e em vez de atacar Israel diretamente, eles usam esses braços e por isso Israel também nunca atacou Israel diretamente. O que aconteceu é que em 2024 o Irã sim 2 vezes atacou diretamente Israel e Israel agora está retaliando a esses ataques e não só a esses ataques específicos, a tudo que o Irã fez desde 1979 contra atentados terroristas feitos contra comunidades judaicas, contra organizações israelenses pelo mundo. Então chegou a hora da retaliação. Mas se a gente fala desde 1979, muita água rolou. Por que isso está acontecendo exatamente agora? Por que o ataque começou aproximadamente 3 dias atrás, da noite de quinta para sexta? Porque se a gente fala, essa guerra está acontecendo há mais de 1 ano e meio, o que foi o estopim exatamente agora? E tem alguns pontos importantes por que isso justamente aconteceu agora. Primeiro, porque, outra vez, não é uma organização israelense, não é uma organização judaica. A Agência Internacional de Energia Atômica, que é uma organização internacional que tenta controlar o uso de energia atômica, principalmente de armas atômicas, eles chegaram à conclusão e fizeram um relatório oficial de que o Irã tem suficiente urânio enriquecido para produzir não uma, não duas, não três, mas 9 bombas nucleares. Quer dizer, o Irã podia, em questão de poucos dias, criar 9 bombas nucleares. E como a gente vai falar daqui um pouco, o Irã não tem medo nenhum, responsabilidade nenhuma e vergonha nenhuma de atacar a população civil com mísseis balísticos. Também nada impede a eles de atacar de atacar com bombas atômicas. E por isso é muito claro, só um segundinho aqui, pessoal. Aqui, pronto. Peço desculpas. O Irã, ele tá atacando a população civil todo o tempo e por isso eles, se tivessem acesso a bombas atômicas, eles também com certeza lançariam elas contra Israel e não só contra Israel, contra a Arábia Saudita, contra os Estados Unidos. E por isso, só um segundinho, pessoal. Pronto. Então, desculpa, eu tô lendo um pouco o chat e tem algumas pessoas realmente... Bom, vamos lá. Eu sei que para quem tá longe, às vezes é muito fácil ser enganado por propaganda mentirosa, então mesmo as pessoas aqui no chat... 99% das pessoas eu sei que entendem a verdade, mas sempre tem 1% que tá aqui
tentando impedir quem fala a verdade, mas vamos lá. Eu vou me focar agora, pessoal. Chat, façam a de vocês. A Agência Internacional de Energia Nuclear anunciou em maio, quer dizer, a gente está falando há poucas semanas atrás, que o Irã, ele já tinha enriquecido urânio suficiente para criar 9 bombas nucleares e que em poucos dias eles poderiam fazer isso. Como o Irã trabalha? Eles criaram vários locais de enriquecimento de urânio, porque é muito fácil se tu coloca toda a tua fábrica nuclear em um só ponto, seria muito fácil para Israel ir e destruir o programa nuclear. Então, o que eles fizeram, eles pegaram esse programa nuclear e se separaram em muitos diferentes locais do Irã, lembrando que o Irã é um país gigantesco. E essas diferentes fábricas trabalharam em paralelo para enriquecer urânio suficiente para criar uma bomba. Então, em um local criaram um pouco, no outro enriqueceram mais urânio, em outra fábrica se criavam as ogivas para se colocar esse material dentro, em outro local se colocavam os foguetes para disparar. Então, eles fizeram tudo isso e estava tudo pronto, com uma questão de dias faltando para se criar essa bomba nuclear, ou a possibilidade até de criar 9 bombas nucleares. Isso não é uma opinião de Israel, isso é uma opinião internacional. E a gente diz que o Irã tem uma espada na mão, e essa espada estava se aproximando do pescoço de Israel. Israel e o mundo civilizado não podem de maneira nenhuma aceitar um Irã dos ayatolás, desse regime terrorista, com uma bomba nuclear. Para quem consegue imaginar o que seria o Estado Islâmico, o ISIS, o grupo terrorista que queimou gente dentro de gaiolas, queimou gente viva, decapitou, fez canibalismo, tudo registrado, pessoal, imaginem o Estado Islâmico com bombas nucleares. É exatamente a mesma coisa. A única diferença é que o Estado Islâmico é muito mais desorganizado do que o regime iraniano atual, mas ideologicamente eles são muito parecidos, com a diferença de um ser sunita e o outro ser xiita. Então, tu permitir um grupo terrorista, uma organização internacionalmente reconhecida como terrorista, ter uma bomba nuclear seria algo terrível e inimaginável, e por isso Israel foi forçada a se defender, a tirar essa espada que estava sobre o nosso pescoço. E eu sei que é terrível, e qualquer vida humana que se perde em uma guerra é terrível, que seja israelense, que seja palestino, que seja iraniano, que seja iemenita, que seja cristão, que seja judeu, que seja muçulmano, nenhuma vida deve ser perdida em um conflito. Mas a gente tem que entender que o Irã chegou a um ponto que não havia nada que se pudesse fazer mais. Não se pode mais esperar. Porque se esperar semanas ou meses, isso ia terminar com uma bomba nuclear sendo jogada aqui no Oriente Médio ou também em outros lugares. E por isso Israel atacou o Irã nesse momento, por isso isso não foi feito antes, por isso isso não foi feito desde 1979. Porque realmente Israel chegou até o ponto e se tentou fazer muitas coisas para impedir isso. Os Estados Unidos tentaram fazer negociações e o que o Irã fez, ele assinou acordo dizendo sim, a gente não vai fazer todo esse enriquecimento do urânio, a gente vai parar de fazer, a gente vai isso, aquilo, assinaram acordos internacionais, queimaram esses acordos internacionais e fizeram o que eles quiseram. Eles assinaram acordos se comprometendo que não iam fazer bomba nuclear e continuaram fazendo. E continuaram, e a gente chegou ao ponto de Israel ser obrigado a atacar o Irã. E assim a gente chegou no dia de hoje, ou melhor dizendo, 3 dias atrás, com Israel atacando o Irã. E quando Israel atacou o Irã, o objetivo é muito claro, é tirar essa espada do pescoço de Israel. O primeiro e o principal objetivo é terminar com o programa nuclear iraniano. Se atacou primeiro todos os locais possíveis de serem atacados, não todos Israel consegue atacar, mas todos os locais possíveis de serem atacados ligados a esse programa nuclear. Isso foi feito. Muitos locais ligados ao programa nuclear foram atacados. Também as pessoas encarregadas pela construção dessa bomba atômica também foram eliminadas. Então, quando a gente está falando agora dos cientistas que eram encarregados da construção da bomba, dos chefes dos generais do exército que estavam preparando a bomba, e então esse foi o primeiro objetivo disso. Israel não tem a capacidade bélica de terminar com todo o programa. Isso é bem claro, mas Israel tem a possibilidade de afastar eles
A gente não sabe se é semanas, meses ou anos, mas a gente consegue afastar eles desse objetivo deles de construir uma arma nuclear. Então a gente está se afastando eles dessa possibilidade. A gente ainda não sabe, quer dizer, pelo menos a gente aqui do pessoal que não é parte do exército ou parte do governo, a gente da população civil não sabe ainda quanto isso foi afastado, mas a gente sabe que isso sim está sendo conseguido. Segundo objetivo foi destruir a infraestrutura dos mísseis e drones que o Irã lança contra Israel. O Irã, a gente falou, já no ano passado lançou contra Israel. Também o Irã prepara esses mísseis, esses lança-mísseis, esses drones e envia a outros países para outros países enviarem contra Israel. Então, por exemplo, as milícias iranianas dentro do Iraque, os Houthis no Iêmen, então todos... Os Houthis, pessoal, são uma organização que não tem capacidade de produção de alta tecnologia. Tudo que eles lançam contra Israel, alguém tem que dar para eles e quem está dando para eles é o Irã. Então Israel, o segundo objetivo era destruir esses lança-foguetes, esses mísseis balísticos, tudo que eles têm para atacar Israel, justamente para outra vez afastar essa espada do pescoço de Israel. E é um objetivo que está sendo conseguido. Também se está eliminando o alto escalão terrorista do regime iraniano. Então, sim, nenhum líder que é somente político foi eliminado. O que está se fazendo é eliminando as pessoas ligadas à guerra, armas e principalmente terrorismo. É isso que Israel está fazendo no Irã. E essa é a grande diferença entre Israel e o regime dos ayatollahs. Israel está fazendo cirurgicamente ataques contra alvos nucleares e também militares. Em contrapartida, assim, mas pessoal, operação cirúrgicas mesmo, indo e tentando não ter danos colaterais à população civil inocente do Irã, que é uma população amiga de Israel. Os iranianos são amigos de Israel, são um povo querido, inteligente, estudioso, histórico. A gente está falando dos persas, pessoal. Mas quando esse regime dos ayatollahs assumiu, mudou o país realmente 180 graus, até a bandeira do país eles mudaram. Eles tiraram o leão, que era o símbolo nacional da Pérsia, tiraram o rei, o Shah, e eles simplesmente destruíram um país que existia e criaram um regime islâmico no lugar. E Israel realmente tenta cirurgicamente fazer isso. Obviamente a gente está falando de uma guerra e pessoas civis inocentes vão morrer. Israel tenta minimizar as vítimas civis, mas obviamente a gente não vai dizer que isso não vai acontecer, porque numa guerra acontece. E isso é terrível, por isso essa guerra nunca deveria ter acontecido. Se o Irã não tivesse desde 1979 tentando destruir Israel, essa guerra nunca teria começado. Mas, infelizmente, o Irã obrigou Israel a entrar nessa guerra. E, enquanto isso, o Irã está atacando Israel. Eles já fizeram 9 rodadas de ataque nesses últimos 3 dias e eles estão atacando quase exclusivamente alvos civis. Eles estão lançando contra cidades, lugares santos, pessoal. Jerusalém foi atacada. O Irã, nas rodadas anteriores também, lançou mísseis balísticos contra a cidade velha de Jerusalém. Agora imaginem isso, pessoal. A cidade velha de Jerusalém, os locais santos, não só um segundinho, não só santos para os judeus, para os cristãos e também para os muçulmanos. Quer dizer, o Irã está disposto a destruir locais santos muçulmanos simplesmente para destruir. Então, eles lançam com o objetivo de matar civis e Israel está fazendo de tudo para proteger a sua população inocente. A gente é muito bem instruído aqui pelo governo do que fazer, de como ir a abrigos. São bilhões de dólares por ano investidos em abrigos antibombas. Praticamente todos os locais aqui em Israel têm abrigos, alguns mais confortáveis, outros menos, alguns mais fáceis e outros menos. Por exemplo, a minha casa tem que sair do edifício para ir no abrigo. Eu com 2 filhos pequenos, por isso eu preferi ir para um lugar mais adequado, porque correr de madrugada com 2 crianças, descer andares, sair do edifício é algo complicado, mas ainda assim, mesmo o meu edifício, um edifício antigo de Jerusalém, tem abrigo antibomba.
E por isso a gente é muito bem instruídos do que fazer para se preservar vidas humanas. Mas centenas, mais de 250 mísseis, drones e ataques foram feitos em 9 rodadas contra Israel e infelizmente pessoas sim faleceram. Até o momento que eu comecei essa live às 11 da noite, 14 pessoas tinham falecido em Israel. A gente estava com mais de 390 feridos em Israel. Apesar de tudo que Israel faz para proteger a sua população, não tem como proteger medicamente, não tem uma bolha que pode proteger Israel, e por isso ainda tenta, e eles conseguem. Infelizmente, 14 pessoas faleceram, entre elas crianças, porque o Irã ele não lança contra bases militares, o Irã lança contra centros urbanos. A maior parte dos mísseis lançados até agora foram contra a grande Tel Aviv, que é a zona com a maior densidade populacional de Israel, uma cidade extremamente jovem também. E por isso a gente viu que na grande Tel Aviv sim caíram mísseis, teve também em Rehovot, a cidade que eu morei, uma boa época eu estudei em Rehovot, caiu em Rehovot também, caiu na zona de Haifa, quer dizer, a gente está vendo que caiu, e eu quero falar especialmente de uma família, Tamra. Tamra é um pequeno vilarejo próximo, são 25 mil pessoas mais ou menos, que moram em Tamra. Tamra fica próximo a Haifa e um míssil caiu numa casa de uma família e matou 4 mulheres da mesma família. A mãe se chama Manar e junto com ela estavam as 2 filhas dela, que é a Hala, de 20 anos, e a Shada, de 13 anos, e junto tinha mais uma parente, mulher da mesma família. 4 mulheres da mesma família faleceram, e realmente o pai, Raja, ele estava na casa também, junto com mais uma filha. Ele conseguiu escapar, conseguiu salvar uma de suas filhas, e a sua esposa e 2 de suas filhas faleceram nesse ataque, mais junto com uma pessoa, mais uma mulher da família. Quer dizer, qual a necessidade do Irã de buscar atacar uma família linda e maravilhosa? Eu vi as entrevistas da família aqui na mídia israelense, são uma família de árabes cristãos, e eles nunca fizeram realmente mal a ninguém. Tu vê eles falando o amor e o carinho que eles tinham por essas mulheres, e simplesmente a vida delas foi ceifada pelo fato de elas estarem em Israel. Elas são árabes, elas são cristãs. E a gente vê que o regime islâmico terrorista não tem amor a ninguém. Eles atacam vilarejos árabes, eles atacam grandes centros populacionais. Eles também, mísseis iranianos caíram também em territórios da autoridade palestina. A gente viu na vez anterior que eles mataram um rapaz de Gaza, um palestino muçulmano de Gaza, foi morto por um dos mísseis balísticos lançados pelo Irã. Parte dos mísseis caem também na autoridade palestina. Quer dizer, no início da rodada o míssil lançado pelos Houthis, que são esse grupo terrorista financiado e organizado pelo Irã, lançou um míssil que caiu na autoridade palestina e feriu 3 crianças, 6 anos, 7 anos e 12 anos elas tinham. E por quê? O que essas crianças fizeram? Não fizeram absolutamente nada. E é isso, a gente vê esse ódio que o Irã tem contra tudo e contra todos. E para todas as pessoas que se perguntam por que essa guerra está acontecendo, é óbvio porque essa guerra está acontecendo. Essa guerra está acontecendo por causa do Irã. Porque agora, para todas as pessoas que ficam dizendo Israel está atacando o Irã, sim, Israel está atacando o Irã, primeiro, somente alvos militares, e segundo, para todos que estão reclamando do Irã, para todos que estão reclamando que Israel atacou o Irã, eu quero ver onde vocês estavam quando o Irã atacou 2 vezes Israel no ano passado. Eu quero saber onde vocês estavam quando milhares e milhares e milhares de foguetes caíram em Israel no último ano e meio. E não só isso, o massacre do 7 de outubro, onde morreram 1.200 pessoas inocentes, não foi o começo dessa guerra.
Isso vem de muito, muito, muito antes. E as pessoas facilmente correm para buscar justificativas, justificativas, justificativas. O Irã já falou o que eles querem. Eles falaram claramente, a liderança iraniana falou, a gente vai eliminar Israel do mapa. Eles nos xingam de todos os palavrões imagináveis, e não porque Israel fez isso, não por causa da causa palestina. O Irã não se importa com a causa palestina, nunca se importou com a causa palestina. A guerra iraniana, do governo iraniano dos ayatollahs contra Israel, é uma guerra religiosa. Eles não aceitam o fato de Israel não ser islâmico. Eles não aceitam o fato de Israel ser um país democrático. Eles não aceitam os nossos valores, eles não aceitam os valores de vocês. E como eles declaram guerra contra Israel, eles também declaram contra os Estados Unidos. A única questão que eles sabem é que os Estados Unidos têm um poder militar ainda maior que o de Israel. E aqui vem a pergunta para onde isso vai? Para onde essa guerra vai se encaminhar? E a resposta é, a gente não sabe. A realidade é em Israel que a vida em Israel está parada. Os serviços essenciais todos funcionam, então supermercados, farmácias, ônibus funcionam, quer dizer, tudo que é essencial dentro do país funciona, mas todos os serviços não essenciais estão interrompidos, não tem escolas, não tem creches, shopping centers estão fechados, o aeroporto Ben Gurion está fechado, quer dizer, tudo que não é essencial está fechado nesse momento. O aeroporto também está fechado por causa dos mísseis, porque a segurança das pessoas de Israel, e não só das pessoas de Israel, também os turistas que entram e saem são a prioridade do país, e por isso, por uma medida de precaução, Israel fechou o aeroporto pelos próximos dias. Então a vida no país está parada, mas aqui se tem, como Balão falou, o povo se levantará como uma leoa e se erguerá como leão. Israel vai se erguer como leão. E a gente fala que parte da proteção de Israel é a sua população civil, que a gente sabe se proteger, que cada mãe sabe como cuidar dos seus filhos, que a gente vai fazer de tudo para cuidar das nossas famílias, enquanto a gente espera que o exército de Israel consiga afastar esse perigo de nós, para que a gente nesse momento está pagando um preço muito caro para a segurança dos nossos filhos. Porque o que está sendo feito hoje vai garantir a segurança de Israel nos próximos 5, 20, 30 anos e para sempre. E só 100% realmente Israel vai ser seguro, como deveria ser, no momento que o regime dos ayatollahs cair e que o terrorismo vai ser interrompido no mundo. Isso quer dizer todas as organizações terroristas e os financiadores e os apoiadores do terrorismo, os apoiadores também os que financiam e também os que ficam defendendo nas redes sociais, e tudo isso quer dizer, o que se está fazendo agora é algo de longo prazo. No momento, a vida em Israel está interrompida e a gente está esperando essa operação continuar. A gente não sabe até quando ela vai continuar, mas aqui o que se prevê é que nos próximos dias, pelo menos, a situação vai continuar a mesma, por isso o país está parado, as instruções do governo são ficar próximas a abrigo, mas o país não está em pânico, os supermercados estão funcionando. Eu hoje mesmo fui no supermercado, porque como vocês viram, eu tive que me mudar com meus filhos, então fui no supermercado aqui próximo. O supermercado está abastecido, não tem pânico, ele está mais cheio que normal, obviamente, mas a gente vê a resiliência do povo de Israel, um ajudando o outro. A quantidade de mensagens de pessoas que eu recebi, porque sabem que meu marido está no exército, dizendo, olha, tu precisa de ajuda, isso, aquilo. Até o Moti, para quem conhece meu cameraman, ele realmente me ajudou bastante com as crianças, para correr também para o abrigo com eles, porque eu fisicamente para mim é difícil ir com os dois no período curto de tempo que eu tenho. Então, realmente um obrigado ao Moti, um obrigado a todos que se disponibilizaram a ajudar, e também para aqueles que perguntaram se eu vou sair de Israel, e a resposta é não. Israel é minha casa. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na guerra e na paz, a gente está aqui. E Israel é a nossa terra, e o objetivo do terrorismo é nos destruir fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, e a gente sabe que eles não vão conseguir. Tendo dito isso, o que a gente sim precisa fazer é orar pela paz, orar pelo bem do povo iraniano, que é um povo de bem.
Eles são uma nação maravilhosa e a gente sabe que muitas vezes um governo do país não representa a sua população e um ótimo exemplo disso também é o Irã, que a população é uma população de bem, amiga de Israel na sua grande maioria e infelizmente o governo não representa eles. A gente tem que orar pelo bem da população iraniana, orar pelo bem da população israelense, de todos os que vivem aqui no Oriente Médio, os nossos vizinhos também, a Síria, o Líbano, a Jordânia, o Egito, os palestinos, orar pelo bem de todos nós. E a paz no Oriente Médio um dia vai chegar com a ajuda de Deus, e para isso acontecer realmente o governo terrorista tem que ser derrubado. E como Davi, apesar de ser muito menor em tamanho físico, tinha Deus ao seu lado, e a gente sabe que Deus está do nosso lado, do lado certo da história. E eu tenho realmente pena daqueles que um dia, daqui 5, 10, 20 anos, vão acordar e ver que estavam do lado errado da história. Mas como muitos apoiaram o regime nazista na Alemanha enquanto eles massacravam judeus, a gente vê que hoje em dia também, enquanto muitos querem destruir o único Estado judaico do mundo, tem muita gente apoiando eles. E a história vai contar quem estava certo nessa história, e a gente sabe que quem está certo nessa história não são os terroristas. Eu agradeço muito aos que assistiram, compartilhem a verdade e nos vemos aqui em algum momento, quando for possível. Eu não sei dizer para vocês exatamente, mas assim que for possível a gente volta para atualizar vocês das notícias de Israel. Shalom.